Resolução Unesp número 22, de 13 de março de 2019, alterada pela Resolução 23 de 2021. Título 1. Da pós-graduação da Unesp. Artigo 1º. A pós-graduação da Unesp é constituída pelo ciclo de cursos e de programas em segmento à graduação, com obtenção de grau acadêmico, nos diferentes campos do saber, voltado à formação de pessoal qualificado e associado à geração de conhecimento e à inovação científica, tecnológica e cultural, orientada para a inclusão social, o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade em suas diferentes dimensões. Capítulo 1. Do objetivo. Artigo 2º. A pós-graduação da Unesp tem por objetivo a formação qualificada de pessoas, segundo a missão da Unesp e os critérios de excelência acadêmica das diferentes áreas do saber, para produzir, aplicar e difundir conhecimento. Capítulo 2. Da organização geral. Artigo 3º. A pós-graduação da Unesp está estruturada em duas modalidades. Primeira, pós-graduação estrito sensu, que é composta por programas de cursos de mestrado e doutorado. Segundo, pós-graduação lato sensu, que é composta por cursos de especialização, programas de aprimoramento profissional e programas de residência. Artigo 4º. Os programas e os cursos de pós-graduação deverão cumprir os dispositivos no Estatuto da Unesp, deste regimento e das instruções gerais estabelecidas pela Câmara Central de Pós-Graduação, CCPG, dos seus regulamentos e das demais legislações específicas. Seção 1. Da Pró-Reitoria e da Pós-Graduação. Artigo 5º. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, PRO-PG, compete definir, implementar e coordenar as políticas e atividades de pós-graduação na universidade. Seção 2. Da Câmara Central de Pós-Graduação. Artigo 6º. A CCPG é vinculada ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, CEP, com composição e atribuições definidas no Estatuto da Unesp. Seção 3. Das Comissões da Pós-Graduação. Artigo 7º. A PRO-PG e a CCPG possuem comissões permanentes e temporárias, com composição e atribuições definidas por atos normativos para acompanhar a pós-graduação. Título 2. Da pós-graduação estrito sensu. Artigo 8º. Os cursos de mestrado e de doutorado otorgam os títulos de mestre e doutor, respectivamente, sem que o primeiro seja requisito obrigatório para o segundo. Artigo 9º. Em casos excepcionais, desde que prevista no regulamento do programa, a equivalência devida dos créditos e a frequência ouvida à congregação das unidades universitárias ou órgão deliberativo equivalente poderão ser concedidos a docentes, pesquisadores e profissionais de reconhecida qualificação, título de doutor, mediante aprovação e defesa direta de tese. Parágrafo 1º. A defesa direta de tese definida por meio de instrução normativa requer, no mínimo, a apresentação de memorial, de currículo documentado, de comprovante de proficiência em línguas estrangeiras e de tese em uma das linhas de pesquisa do programa. Parágrafo 2º. O disposto no caput deverá ocorrer em programas de doutorado regular na mesma área de conhecimento da tese apresentada. Artigo 10. Cabe às congregações das unidades universitárias ou aos órgãos deliberativos equivalentes homologar os títulos de mestre e de doutor. Parágrafo único. Os títulos de mestre e doutor serão denominados de acordo com a designação indicada no regulamento do programa, que constará nos diplomas. Capítulo 1. Da organização administrativa. Seção 1. Dos conselhos da pós-graduação estrito sensu. Artigo 11. Ao Conselho de Pós-Graduação compete a coordenação dos programas de pós-graduação. Artigo 12. O Conselho é composto por, no mínimo, 4,
e no máximo 6 membros do corpo docente do programa, credenciados como orientadores, e por um representante discente regularmente matriculado. Parágrafo 1º. A eleição dos membros do Conselho de Pós-Graduação e de seus respectivos suplentes será realizada por seus pares. Parágrafo 2º. O mandato da representação docente será definida pela CCPG em resolução específica e o mandato do representante discente será de 1 ano. Parágrafo 3º. A representação docente de programas novos terá término do mandato coincidente com os dos demais programas da Unesp. Parágrafo 4º. Na vacância de membro titular, assumirá o suplente, e na falta deste, far-se-á uma nova eleição para a complementação do mandato. Parágrafo 5º. As normas para a eleição dos conselhos dos programas serão aprovadas pelas congregações das unidades universitárias, ou por órgão deliberativo equivalente, com base na proposta do Conselho. Artigo 13. São atribuições do Conselho do Programa: 1. Planejar e zelar pela execução das ações que visem a qualidade na formação dos mestres e dos doutores. 2. Efetuar a eleição do coordenador e do vice-coordenador. 3. Estabelecer o plano de metas para o período do mandato, assim como o plano de internacionalização correspondente. 4. Aprovar diretrizes de gestão de recursos financeiros do programa. 5. Estabelecer critérios de credenciamento, descredenciamento e recredenciamento dos docentes. 6. Aprovar o desempenho do corpo docente e discente. 7. Aprovar alterações e reestruturações curriculares. 8. Aprovar o calendário e a programação das atividades do programa. 9. Propor o número anual de vagas, bem como o número máximo de orientadores por orientador. 10. Estabelecer e divulgar os critérios e selecionar os candidatos para o ingresso no programa ou indicar comissão para este fim. 11. Aprovar a indicação do orientador. 12. Aprovar a proposta de mudança de orientação. 13. Aprovar a indicação de co-orientadores. 14. Deliberar ouvir as partes sobre a suspensão de matrícula ou sobre o desligamento de discente do programa. 15. Estabelecer normas para o exame geral de qualificação, se houver. 16. Aprovar ouvido o orientador as comissões examinadoras do exame geral de qualificação, se houver, e da dissertação de mestrado ou da tese de doutorado ou de trabalho equivalente. 17. Estabelecer critérios para concessão de bolsas, bem como para o uso de recursos concedidos no programa. 18. Propor os prazos para o cumprimento dos requisitos para titulação. 19. Definir as modalidades e as línguas para a redação e apresentação de defesa de dissertação, de tese ou de trabalho equivalente. 20. Propor convenção de co-tutela. 21. Estabelecer os critérios de proeficiência em língua estrangeira. 22. Definir os critérios para o aproveitamento dos créditos. 23. Definir os procedimentos para transferência de alunos. 24. Definir os procedimentos para a concessão de licenças de acordo com a instrução normativa da PROPEG. 25. Definir os critérios para a readmissão de aluno ao programa. 26. Definir os processos de admissão de aluno especial.